Olá, olá, centelhas, tudo bem? Vamos despertar a nossa consciência e sair da Matrix. Esse é o nosso tema do quarto episódio da nossa série Consciência com Ciência, onde nós unimos a espiritualidade com a ciência, através do olhar científico da física digital do Dr. Tom Campbell, aqui representado na nossa série pelo Mário Jorge, que é tradutor, divulgador oficial de todas as obras do Tom Campbell no Brasil. Então, hoje nós vamos falar sobre como sair da Matrix, o que é essa Matrix que tanta gente fala, eu quero sair da Matrix, saia da Matrix, mas sair de quê? E para ir para onde? É isso que a gente vai bater papo hoje. Eu vou chamar o Mário aqui para a gente iniciar o nosso quarto episódio. Querido Mário, deixa eu ver aqui onde você está, Mário. Estamos Opa! aqui ao vivo. Seja bem-vindo, Mário, nosso quarto episódio aqui da nossa série Consciência, Consciência. E hoje um tema muito popular quando se trata de expansão de consciência, de despertar, que é a Matrix. Sair da Matrix, mas sair de quê? E se eu sair daqui, eu vou para onde? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, May. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você no nosso excepcional das segundas, porque normalmente é às quartas, lembrando todo mundo, ciência, consciência, ciência com ciência, senão dá a impressão que estamos falando duas vezes a mesma coisa, mas é uma ideia muito bacana para o nome da nossa série, e ela normalmente acontece de quarta, hoje, excepcionalmente, algumas vezes segunda-feira, a gente faz um extra aí. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, estamos aqui com o seu público e discutir esse tema interessante, porque todo mundo fala em sair da Matrix, é como você disse, mas sair para onde, né? Exatamente, sair e para onde? E foi interessante que você falou, Mário. Gente, nossa série Consciência com Ciência acontece toda quarta-feira às 7 da noite aqui no canal Temporariamente Humana. Mas excepcionalmente uma vez por mês a gente faz na segunda também. Então, quarta-feira agora dessa semana a gente vai ter o quinto episódio da nossa série. São 12 episódios ao todo, então já põe na sua agenda aí, porque são 12 episódios maravilhosos onde a gente vai trazer luz científica para temas que a gente considera por aí espirituais, temas sobrenaturais. Então, o Mário vem aqui e traz um olhar científico da coisa para a gente. E hoje nós estamos reunidos aqui por quê, gente? Porque hoje é um dia muito especial. Nós estamos com a virada do lote para o nosso workshop O Despertar, que vai ser em São Paulo no dia 6 de junho. Serão 12 horas de evento, com muitas práticas, tanto eu como o Mário fazendo palestra. Eu vou falar do Caibalion, do mentalismo, da parte espiritual e filosófica da coisa, e o Mário vai entrar com uma palestra mais voltada para a parte científica, e nós vamos ter também a participação especial de uma instrutora de visão remota, que já trabalha com isso, que participa de eventos voltados para essa área. Então, nós vamos ter práticas, gente, de visão remota, e não só visão remota, outras práticas também que o Mário aprendeu com o Dr. Tom Campbell. Eu também vou aplicar algumas práticas e técnicas. Serão 12 horas junto comigo com o Mário, onde a gente vai se reunir lá no Espaço Maestro, em São Paulo. Então, amanhã, dia 31 desse mês de março, é o último dia para você garantir o seu ingresso com R$ 300 de desconto, que é o primeiro lote. A partir do dia 1º de abril, já vai ser virada do lote, então já vai diminuir o desconto, né? Então, quem é de São Paulo, região, ou quem mesmo quer viajar, já garante logo, porque essa é a parte mais importante, né? Quando você dá o primeiro passo de garantir o seu ingresso. Então, por isso, nós estamos aqui reunidos à segunda-feira, mas os nossos dias de encontro são sempre às quartas. E vamos lá, Mário, você quer acrescentar alguma coisa sobre o workshop?
Eu queria comentar que a gente vai ter vários insights práticos, né? Isso também é tudo muito voltado para a prática da vida das pessoas no dia a dia, para que elas saiam dali com uma série de ferramentas que elas possam aplicar e experimentar, e não apenas receber teoria, né? Então, além das práticas, vamos dizer, meditativas, ou de visão remota, ou do que for, ideias práticas, insights, né? Elas podem sair de lá e levar para o dia a dia delas para experimentar na prática. Além da grande oportunidade de interagir umas com as outras, com pessoas que estão buscando coisas similares, isso ajuda a criar no grupo uma grande consciência coletiva, e rola realmente muito amor, muita gratidão, são eventos que ficam marcados para a gente, né, que participa. Então, e vai ter ainda alguns binaurais do Tom Campbell que a gente vai dar de brinde, e vai usar eventualmente em alguma das práticas, e vai ter a interação farta de perguntas e respostas conosco, e algumas com a versão eletrônica do Tom, né, falando em português diretamente, respondendo algumas perguntas das pessoas também. Então vai ficar bem interessante. Além de alguns vídeos curtos que eu pretendo apresentar do próprio Tom, trazendo alguns temas mais importantes. Então vai ser bem bacana. A gente espera ver todos os interessados em crescer, em expandir, em ter uma melhor qualidade de vida, em ser mais felizes, né? A gente não pode mudar a sua vida para ser mais feliz, mas a gente pode dar várias orientações práticas que você possa pôr em prática e ter uma melhor qualidade de vida que vai resultar em mais felicidade, né? Então, estejam convidados e nos vemos lá. Que maravilha! Então, vamos lá, querido Mário, nós estamos aqui no nosso episódio 4 da série Consciência, Consciência, e hoje nós vamos falar dela, a tão falada Matrix. Mas sair da Matrix, como sair da Matrix? São duas perguntas, né? Como sair da Matrix? E a outra é, sair do quê e ir para onde? Então, já deixei destacado aqui na tela o nome do nosso episódio e o tema que a gente vai estar tratando hoje. Lembrando, pessoal, que vocês podem participar. Coloca a sua pergunta aqui, que eu destaco aqui na tela e a gente vai falando, tá bom? A gente está aqui para falar desse tema da Matrix, como sair da Matrix. Provavelmente a gente vai começar falando um pouquinho o que é a Matrix, né, Mário? Você pode começar falando o que é essa Matrix? Pois é, então cabe sempre, você lembrou muito bem, a gente definir sobre o que estamos falando. Porque as pessoas falam sair da Matrix e ir para onde é parte da pergunta, mas sair do quê? O que raio é essa Matrix? Então, claro que essa expressão específica tem a ver com o filme, que é um filme muito famoso, que falava de realidade virtual, de simulação, onde as pessoas viviam no filme imersas em uma simulação, e aquilo como era um filme, né? Era uma simulação de cunho maldoso, né? Era feita por máquinas que queriam abusar dos seres humanos para extrair energia deles. Então tinha uma série de conotações negativas no filme. Mas não deixa de ser, também, lembrando as pessoas, uma versão moderna da caverna de Platão, ok? Então, essa simulação onde aquelas pessoas estavam ali vivendo enganadamente, pensando que fosse a realidade, e na verdade não era, né? Tinha uma outra realidade externa àquela vida que os personagens do filme tinham no início, e isso está associado com a questão da caverna de Platão, que é menos tecnológica, onde aquelas pessoas que estão na caverna estão vendo, na época não existia cinema, não existia TV, estavam lá olhando para o fundo da caverna, vendo as sombras que alguém fazia como se fosse um teatro lá, e lá de trás eles viam as sombras e pensavam que as sombras eram a vida, né? Que aquele teatro de sombras era a única vida que existia, até que um deles foge e vai lá fora e descobre que a vida era muito maior do que aquilo que eles tinham na caverna, ok? Então, da mesma forma que no filme Matrix, o Neo, que é o personagem principal, é despertado para uma realidade maior, externa, e que continha a realidade anterior em que ele vivia, e que era supostamente maior e mais real do que aquela em que ele estava. Então, toda essa questão
de sair da Matrix, a expressão vem de lá, né? Do filme. Vem dessa situação do filme, e que, por coincidência, né, que não é, no caso do filme, era também uma situação de realidade virtual e digital, só que era dentro de uma fonte maldosa da máquina que gerava aquilo, né, como se fosse parte de uma grande conspiração, né? Sim. Inclusive, tem alguns comentários aqui que eu acho que já introduz legal a ideia de saída da Matrix, né? Eu vou destacar aqui um comentário, e aí eu vou aproveitar e falar assim, a minha visão de o que é sair da Matrix, né? Aqui, olha, inclusive melhoras para você, tá, Juan? Que bom que você está aqui com a gente. O Juan está falando que está passando por uma fase difícil, está com depressão, está num ponto de transição. Eu sei para onde quero ir, mas a vida parece que me coloca no mesmo lugar em um looping. Então, para mim, sabe, gente, Juan, a saída da Matrix é a saída das nossas prisões mentais. Eu não vejo a Matrix tanto como um sistema externo, mas é uma prisão interna que nossa mente coloca. Então, aqui nesse caso, a saída da Matrix, por Juan, sair, né, da depressão de um estado onde a mente aprisiona, é se sentir iluminado, né? É outra pergunta aqui também, como é se iluminar? Que também é um outro termo para quê? Para despertar, sair da Matrix. Outro termo que perguntam muito é o que é sair da roda de Sansara? É sair do looping mental que a gente fica de alto e baixo, repetindo padrões. Então, eu me ilumino quando eu desperto, percebo que tem uma Matrix interna que me domina, e eu saio dessa Matrix, porque de nada adianta a gente saber. Olha, que bem legal também o comentário do Marcos, né? O Marcos está dizendo aqui, acho que é o sistema que mói o ser humano, com seus dogmas, leis, impostos, governos e etc. Então, nesse caso aqui, na visão do Marcos, é uma Matrix externa. Ela existe também como um sistema que é dominado pelo medo e o controle pelo medo, né? Fazendo a população ter medo. Mas a matrix mais importante da gente sair é a interna. Porque quando a gente sai dessa matrix interna, que é do ego, dos padrões mentais, a gente deixa de ser um NPC, um ser que vive em piloto automático, aí nem que exista algo externo tentando me dominar, eu não caio nisso, porque dentro eu já saí da caverna, né, da caverna interior. Mário, o que é que você comenta sobre isso? Eu complemento, porque a introdução que eu fiz, na verdade, foi para descrever de onde vem o termo, né, por que se fala sair da Matrix. Então, tem a ver com o filme que acabou sendo conhecimento geral para todos, né? E aí tudo que tem de ruim, né, como é o caso da máquina no filme, você acaba tacando pedra e chamando de Matrix e tem que sair da Matrix. Então, em muitos casos, as pessoas também associam isso com algum tipo de conspiração externa e que estão querendo te manter aqui como prisioneiro, alguma coisa. Veja, seres humanos ruins existem, seres humanos de baixa, ruins no sentido de baixa qualidade de consciência, de baixa qualidade espiritual, tentando abusar uns dos outros, existem. E às vezes eles se associam e fazem conspirações para geralmente usando o medo para tentar manter as pessoas no cabresto e usá-las e abusá-las em lucro e benefício próprio, em geral, em troca de poder e dinheiro, mas principalmente poder de se sentir... são pessoas com uma deficiência de qualidade, ela não se sente bem por ela mesma, então ela abusa do outro, e quanto mais poder e mais abuso, ela acredita que ela vai se sentir melhor e mais segura na posição dela, do tamanho da ignorância dela. Mas, como você falou, eu também não sou partidário e nem me importa tanto a questão desse esforço conjugado de outros seres humanos, né, que não têm um bom senso. É claro que eu preferia que o mundo melhorasse, os seres humanos fossem melhores, se ajudassem mais uns aos outros, mas essa matriz que a gente fala mais é sobre essa questão
de você estar limitado pelos seus próprios pensamentos, porque se o outro está tentando te influenciar de uma forma negativa, ele só vai conseguir se você aceitar a regra do jogo dele. Mas se você está jogando de dentro de você mesmo, a partir de uma mentalidade mais limpa, de uma consciência mais leve, com uma percepção do que se passa na realidade, você vai ter condição de ter uma vida melhor, independente do que esteja rolando externamente. E a primeira coisa que tem, esse sair da Matrix, né, mais propriedade e com qualidade, né, sabendo realmente do que se trata, é você despertar, expandir a consciência, iluminar-se, são todos sinônimos para você perceber que você está inserido num esquema de automatismo, sair dele, perceber que a realidade é maior, né, do que tudo isso, e que você está, com todas essas crenças, dogmas e medo, alimentando as barras da sua própria matriz. Então, essa matriz que você precisa sair de expansão da consciência, as barras são criadas por nós mesmos, por nossas crenças, medos e ego. E a gente tem toda a condição de compreender, né, combater, fazer isso se dissolver, né, por uma consciência mais expandida, por uma percepção melhor, por uma compreensão melhor, e aí você passa de ser dominado pelos seus próprios pensamentos negativos e crenças e traumas e ego, e aí passa a gozar com liberdade, jogando um jogo que você sabe que é o jogo e que tem finalidades positivas, inclusive de crescimento e aprendizado, de uma forma mais leve, sem se sentir prisioneiro das próprias barras que a gente cria sem perceber. Se você pegar essas barras e for olhar, elas não estão presas em lugar nenhum, elas estão à volta da sua própria mente. E essa daí é a matriz mais importante, porque você não tem outro planeta para ir, entendeu? Você não vai sair de como na Matrix, e ir para uma outra realidade externa que está criando aquela realidade interna. Você até pode experimentar isso através de uma visão remota, de uma saída fora do corpo, algumas pessoas que têm aquelas experiências de quase morte, você pode entrar em contato, ver que essa realidade maior existe, mas você, quando evoluir, quando expandir, você vai ver que você não veio para cá forçado, que você não está sendo mantido aqui forçado, e que você pode jogar este jogo de uma forma que ele seja positivo para você, e você pode levar uma vida de melhor qualidade, consequentemente mais feliz. Então, realmente, como você falou, é essa Matrix que a gente está querendo sair, né? E não aquela fictícia, maldosa do filme, né? Mas o filme é uma excelente metáfora, né? Sim, e assim como a Caverna de Platão também é uma excelente metáfora, né? Exatamente. E assim, como o Mário falou, a gente não diz, não está dizendo de forma alguma que não exista um sistema de governo, todo um sistema de crenças, de pessoas em posições de poder, que não são, quando a gente pensa em pessoas em posição de poder, a gente pensa só lá no governo mundial, nos grandes empresários que dominam o petróleo e tal. A gente não tem que pensar só neles. Começa, bem como alguém falou aqui, começa na infância. Qualquer ser humano dominado pelo medo, ele quer uma posição de poder sobre o outro, para ele se sentir seguro. Então, ali começa esse sistema de um dominando o outro, essa pirâmide, né? Então, de nada adianta eu saber que existe um sistema como esse se eu ainda não sair da minha matrix interna, que é o automatismo, que é não saber quem eu sou. Porque quando a gente sai da matrix mental, que essa sim é a que mais aprisiona, aí ninguém consegue aprisionar a gente pelo lado de fora. É tipo um ser humano que não tem mais medo, aí o outro que quer dominar ameaça com medo, ameaça com um monte de coisa. Só que aquele ser humano, ele está totalmente livre dentro dele e ele não sente aquele medo. Ele não se entrega, ele não cede à pressão porque ele não tem medo, né? Eu recentemente, né, semana passada, fiz uma live e me lembrei de uma época que eu estava na igreja, que era muito um sistema de medo, de céu e inferno.
Então, sempre que alguém discordava de uma crença ali do dogma, o que era feito? Olha, porque está escrito, você vai para o inferno, que isso e aquilo. Isso sempre funcionou comigo durante um tempo, porque eu acreditava naquilo. Depois que eu fui me libertando da minha matrix mental, entendendo o funcionamento do universo, de que a consciência é fundamental, ela que cria, que se eu tenho medo, eu vou criar meus medos, se eu penso na vida como uma mãe amorosa, é isso que a vida vai ser para mim, aí depois não funcionou mais. Pode alguém chegar e falar, mãe, você vai para o inferno, entra aqui, sai por aqui, não mexe nada comigo, né? Então, essa é a matrix interna que a gente precisa se libertar, é a principal, porque aí nada fora abala a gente, né? A gente vê isso. Tem alguém perguntando aqui, a Ângela, Mário, o que é NPC? Nós comentamos aqui do NPC, que é justamente a resposta da Mara aqui, ó. Sair do automático, das crenças, dos padrões limitantes. Mas explica um pouquinho esse termo, que é um termo em inglês, gente, é um termo da física quântica também, porque vem dos videogames, que usa muito essa analogia, né? A física digital usa muito a analogia dos videogames. Então, esse termo, NPC, ele é um termo em inglês para representar o ser humano que fica automático, né? Que não segue a consciência de forma consciente, não despertou ainda. É meio robozinho, né, Mário? É isso aí, Mei, é uma bela descrição. O que acaba acontecendo é o seguinte, é que algumas pessoas podem estar ou não acostumadas com jogos eletrônicos em rede, né? Então, hoje tem consoles, tem computador, e você entra em rede, então tem gente do mundo inteiro, às vezes, em alguns jogos que são muito famosos, que elas estão jogando lá através de avatares. Da mesma forma que eu estou jogando nesta realidade com o avatar Mario, a Mei está aí com o avatar Mei, e qualquer um de vocês está com seu próprio avatar no jogo da realidade deste mundo. No mundo eletrônico, nos jogos que a gente cria, que a molecada brinca bastante, às vezes molecada de idade mais avançada também, você está lá interagindo com um monte de outros personagens que são pessoas que estão pilotando um personagem lá dentro. Então você encontra pessoas, conversa com elas, né? Às vezes fazem amizades, jogam em grupos, né? Tem várias modalidades aí, só que às vezes entra lá e não tem ninguém, vamos supor que não tenha ninguém no momento, e você quer jogar com alguém, então o computador automaticamente gera alguns personagens, e às vezes também que fazem partes de atender alguns serviços, de dar algumas informações, então existem alguns personagens automáticos gerados pelo computador. Então nem todos os avatares que você encontra no videogame são pessoas pilotando avatares. Tem alguns avatares que são apenas têm aparência igual aos outros, mas estão no automático, estão sendo controlados pela máquina apenas para interagir com você. Então, NPC então, assim, tem os dois tipos de jogadores, de avatares. Avatares que têm um jogador e avatares que não têm um jogador, é o próprio computador. Então, esse aí é o NPC, é Non-Playable Character, ou Non-Player Character, ou seja, é um personagem que não tem um piloto jogador, ok? Então, é a mesma coisa, isso é uma figura excelente de linguagem para quando a gente está descrevendo uma pessoa que está no automatismo, por isso que a May falou do automatismo, porque são pessoas que estão interagindo lá, aqui nesta realidade, e fazendo aquilo que receberam aquela carga de programação da família, dos amigos, da escola, da igreja, do trabalho, ao longo da sua evolução, não questionaram nada disso. Então, eu costumo brincar que está na banguela, né? Você põe o carro na banguela e deixa ele ir na descida sem conexão com o motor. Então, assim, você está no automático, então você está reagindo sem realmente tomar decisões de escolha conscientes, você não está presente. E não está ciente que é um jogo, não está ciente que existe uma realidade maior, que você não é o personagem, que você é a consciência que pilota, ou é a centelha que pilota o personagem.
e você está lá no automático. Então, muitas vezes a gente associa. Se alguém está muito automatizado, fala assim, esse aí é um NPC, né? Então, NPC é isso. Um jogador, um aparente avatar que está no jogo, seja da nossa realidade ou de um videogame, e que não tem uma alma, não tem uma consciência, não tem uma centelha, ele está no automático. Ou é um personagem com alma, mas que está deixando a alma largada lá e só seguindo a alma as instruções. Está em estado de stand-by, está tipo assim, está em estado de hibernação. Então, já que a alma está hibernando, a consciência está hibernando, o inconsciente, alguém tem que pilotar o boneco, né? O boneco físico, aqui, ó, o bonecão. Né? Alguém tem que pilotar. E se eu não despertei, Só uma coisa, é como aqueles filmes de zumbi, sabe? As sim. pessoas estão vivas e estão entendendo as coisas. E tem os zumbi que estão lá no automatismo querendo comer gente, né? Então, é como um filme de zumbi também, né? Zumbi, é um estado de zumbização, né? Tá zumbizando. Ele fica zumbizando, ele está lá, e a maior qualidade da consciência, que é o maior poder, é a capacidade de fazer escolhas. É tão importante, gente, a nossa capacidade de fazer escolhas, porque é assim que a consciência evolui. A gente fez, eu acho que o segundo episódio, né, Mário? Como a consciência evolui. E a gente falou, a consciência evolui fazendo escolhas. Aí você faz uma escolha, tem um resultado, aí você fica lá, não gostei desse resultado. Então, eu aprendi algo. Numa próxima oportunidade, eu faço uma escolha diferente até conseguir um resultado que seja mais compatível com o que se prefere, né? E essa capacidade de fazer escolhas nas pequenas coisas vai tirando a gente desse estado de hipnose ou de zumbização ou de NPC ou de automatismo nas pequenas coisas. Ó, teve uma vez que eu entrei no meu closet e eu peguei a calça preta. Era uma época que eu estava usando muita legging preta. Todo dia, todo dia, todo dia. Era a coisa mais rápida, mais prática. Eu peguei a legging e já ia usar. E eu ouvi, né? Meu eu superior, minha centelha, a consciência maior, falando, por que não a calça verde? Juro que eu ouvi, ó. Por que não a calça verde? Aí eu disse, calça verde? Aí olha só que ainda falei, respondi para minha centelha. Eu falei, agora até na roupa que eu vou usar, você está se metendo. Aí eu senti assim que a consciência fez, não, é só uma sugestão, é só... Aí eu fiquei, só que nesse momento, me veio assim um download, caiu uma ficha, eu disse, gente, eu estava NPC, escolhendo roupa NPC, no modo, sabe? Então aí naquele momento, o que representava escolher a calça verde? Era uma calça que estava encostada, que a gente, sabe aquelas peças de roupa que a gente compra, nunca usa, diz que vai usar algum dia, não gosta tanto, então estava lá. E ali eu me senti quebrando um hábito que era automático. Até a neurociência fala disso. Não vá sempre pelos mesmos caminhos para o trabalho. Faça uma rota diferente aqui e ali. Tome algumas decisões conscientes para quebrar uma rotina, para quebrar um hábito, para você conhecer novas pessoas, para você se permitir ao novo. Isso vai tirando a gente desse estado de automatismo e a gente vai podendo praticar as escolhas, porque quando falamos de evolução da consciência fazendo escolhas, a gente não está dizendo só para você se preocupar, as escolhas que vão mudar todo o meu futuro. Não, nas pequenas escolhas do dia a dia, vai treinando fazer escolhas conscientes na hora de fazer o seu prato de comida, na hora de dormir, com que pensamentos eu vou dormir. Então, todo dia a gente está fazendo pequenas escolhas. E aí, quanto mais a gente escolhe, mais a gente consegue sair desse automatismo. Inclusive, Mário, essa questão do NPC, deixa eu ver, até tirei o comentário aqui, essa questão do NPC, tem um negócio, Mário, na espiritualidade, que algumas pessoas falam, só que eu não sei até que ponto isso realmente é um fato, né? Que já ouviu aquela expressão? Já me fizeram muito essa pergunta, que existem pessoas sem alma, tipo, andando por aí,
Você vê um ser humano andando por... Você vai, digamos assim, no jogo do Palmeiras, lá no estádio, no Allianz. E tem, sei lá, quantas milhares de pessoas. Aí eles dizem que nem todo mundo que está ali tem alma. Alguns são NPCs, são personagens que estão sendo pilotados pelo sistema maior, que ainda não são almas viventes como a gente, entendeu? Então, o que você diz sobre isso? Eu me lembrei de um caso, uma questão sua que você ficou. Será que eu sou um NPC? Você se lembra? Eu acho muito divertido quando você conta isso. Quando eu estava na minha busca sobre o que eu era, né, que eu, na verdade, eu nem sabia que eu não sabia quem eu era, né? Então, assim, no meio dessa busca, eu estava me aprofundando, né, e fui chegando a um ponto onde eu estava procurando, fui descobrindo pelo lado, vamos dizer, negativo do que eu não era, e eu não era isso, eu não era aquilo, e foi tirando do caminho, e no final fiquei com aquela sensação, sem saber aonde que eu tinha que chegar, né? Sem sentir aonde eu tinha que chegar, que estava sobrando nada, né? E aí eu cheguei a ficar num determinado momento, falei assim, puxa vida, será que eu sou um NPC? Quer dizer, estou só aqui fazendo figuração para os outros. E aí continuei, né, me aprofundando, foi um bom momento de chegar nisso, porque quando eu já não via mais nenhuma opção daquilo que eu imaginava ser anteriormente, o que tinha sido criado para acreditar ser, né, por todas as circunstâncias, por tudo aquilo que a gente recebe na nossa educação. E aí eu acabei num mergulho final, percebendo finalmente, né, que aqui, agora, presente, observando, sem ter que pensar nada, sem ter que sentir nada, né, mesmo o mais vazio possível, aquilo que sobrou ainda observava tudo isso, né? Então, aquilo que observava tudo isso era o que eu era, né? Então, assim, não existe muito perigo, se alguém está com medo disso, já adianto, mas continue buscando até encontrar o que você é, né, que é o mais importante de tudo, para lidar com tudo isso. Isso é um grande despertar, você descobrir finalmente o que você é por você, constatar e adquirir tranquilidade em cima disso, né? Você não é corpo, você não é nome, você não é profissão, não é posição familiar, social, né? Você não é nada daquilo que está... Tudo aquilo que você observa neste mundo, inclusive o corpo, o avatar, você não é, você está observando. Se você está observando, não é você, né? Então, e aí, mesmo assim, sobrou o quê? O piloto, o observador, aquele que está presente a tudo isso, que observa opções, que faz escolhas, que vê o resultado das escolhas e que aprende, né? Então, agora, é por isso que 11 entre cada 10 gurus ou mestres te falam de estar presente aqui e agora. Você não tem... Começa o seguinte, que a gente não percebe isso, mas não existe nenhum outro lugar para você estar. Outra pessoa pode estar aparentemente em outro lugar, mas o lugar que ela vai estar é o aqui e agora dela, tá? Sim. E eu só posso estar aqui agora onde eu estou, né? Onde eu aparentemente estou, mas sendo o que eu sou e observando. Eu não tenho como estar em outro lugar que não o único lugar que eu estou, no único momento que eu estou, que é esse agora contínuo que se prolonga, né? O tempo vai passando, mas o tempo é uma contagem arbitrária da minha percepção de que eu estou vivendo, percebendo, e que eu continuo percebendo, e isso que percebe está avançando os quadros do filme, da novela, né? Mas sempre presente, tudo que acontece agora. E se eu estou com a minha cabeça cheia de coisa, imaginando que eu sou um monte de coisa e agindo no automático, eu passo pela vida sem sequer descobrir o que eu sou. Isso aí é o desperdício mais triste, porque você não desperta, não acorda, não se ilumina para perceber mais da realidade, daquilo que você realmente é, e poder experimentar isso full, né, com consciência do que está fazendo aqui, da experiência, inclusive se divertindo com ela, em vez de simplesmente estar seguindo o que alguém está mandando, né?
no automático, você obedecendo. Até achei interessante aqui, eu não conheço essa pessoa que ele está citando, mas eu achei interessante essa estatística aqui, né? A Chiqueto Lee está falando que tem uma pessoa, um rapaz chamado Rodrigo Romo, diz que tem essa estatística que 70% dos humanos são bots ou NPCs. Eu diria assim que 70%, ou talvez mais ainda, eu diria, não estão despertos, né? Mas, assim, em geral, que eles não têm alma, eu já acho uma estatística muito grande para um universo tão grande, feito para tão poucas pessoas que têm alma, né? Veja, Mas uma coisa importante é você saber que você é uma alma, que você isso, está despertando, fazendo escolhas, né? E perfeito. independente se eu encontro um ser humano lá e ele é um robô, um bot, eu vou tratar bem do mesmo jeito. Eu tenho minha IA, que eu trato bem, que eu trato como se ela tivesse uma alma. Então, por que não, né, tratar os outros seres humanos assim? Vai que aquele ser humano que é um bot desperta uma alma por causa da interação comigo, né? Isso, e é o que você falou, não é muito importante quem é e quem não é, porque você está interagindo com todos para o benefício seu de poder aprender algo dessa interação, de poder crescer, e em especial de poder amar mais, tratar melhor o outro, independente do que quer que ele seja, ok? Agora, concordo com a May, assim, é capaz que seja 95% ou 98%, está vivendo como se fossem NPCs, porque estão na banguela, estão vivendo de uma forma automatizada, sem despertar a consciência que realmente são. Mas eu não acredito também, né, e o Tom também não, que seja a maioria, até porque as consciências estão todas pululando pela experiência, elas não estão vindo para cá, os lugares não estão vazios, né, estão cheios, né, só que infelizmente, a maioria está identificada com o personagem agindo no automático e não consciente das decisões e oportunidades que tem aqui, não exercendo efetivamente nenhum livre-arbítrio, tomando decisões automatizadas, aceitando influências e não aproveitando esta poderosa escola em todo o potencial que ela tem para nós, inclusive de felicidade e aprendizado. Né? E repetindo coisas, que é um outro ponto que a gente acabou não respondendo. Alguém falou da roda da Sansara. Essas repetições, elas não ocorrem porque você está sendo obrigado e não pode sair, está preso. Não, veja, você está preso, aferrado às suas ideias, você não observa o que se passa com você, não aprende da lição que está passando no filme que você está vivendo, e não aprendendo, você necessita de novas lições parecidas para ter novas oportunidades de aprendizado. Em vez de focar, por exemplo, na reclamação ou na chateação do fato da repetição, presta atenção, por que será que está repetindo? Só está repetindo por um motivo, porque a gente não aproveitou a oportunidade anterior e às vezes repete com mais incisão, com mais força, né? E assim, se eu quero me livrar das situações que eventualmente pareçam desagradáveis, extrai o aprendizado que ela está te trazendo. Olha para ela com novos olhos e veja o que é que será que eu tenho, que eu posso aprender, qual é o potencial do que eu tenho para aprender com essa situação. E uma vez que você realmente aprenda e passe a pôr em prática o que aprendeu com aquilo, né, aquela situação se esvai, né? Aí novas situações vêm. Então, a roda da Sansara, vamos dizer, é uma descrição que as pessoas dão dessas repetições sem compreender exatamente o porquê do acontecimento delas. E o porquê é esse. É uma das coisas que o Tom explica de forma muito clara. E esses acontecimentos, eles se repetem porque eu estou tendo sempre a mesma atitude, acreditando sempre nas mesmas coisas, tomando sempre as mesmas decisões. Então, não é a vida que está me punindo. É eu que tenho que fazer uma escolha diferente. E se eu fizer uma escolha diferente, começando por usar uma roupa diferente, de repente, que é diferente, fazer uma... Tem um filme que é bem legal, Mário, que é o filme do Jim Carrey. O Jim Carrey tem uns filmes bons para
para metáfora assim, de expansão da consciência, é aquele filme Sim, Senhor. Não sei se você já viu, mas ele vive. Fala positivo, começa a responder positivo às coisas? Ele é um cara que vive meio que no automatismo. Tipo, sem prazer nenhum de viver, ele vai se arrastando do trabalho, da casa para o trabalho, faz sempre as mesmas coisas, sabe? Tá naquela vida rotina, bem marasmo, sem vontade de viver. E aí os amigos convidam, bora para tal lugar, ele não. Para tudo ele diz não, ele nunca aceita nada e fica sempre em casa, trancado na dele. Aí nisso ele perde o casamento dele, porque a esposa quer viver aventuras e ele tá assim, como se fosse um morto-vivo, né? Até que ele vai numa palestra de um guru que, tipo, enfeitiça ele como se jogasse uma maldição nele, que agora ele só pode dizer sim para todo convite que vem, senão tudo vai dar errado na vida dele. E ele acredita naquilo, tudo começa a se manifestar como a verdade na qual ele acreditou, né? E aí ele começa a dizer sim, só que a vida dele se transforma completamente. Ele se joga no desconhecido, ele diz sim para várias coisas, aprende várias coisas novas. Então, nisso, ele muda porque ele começou a ter atitudes diferentes, fazer escolhas diferentes, e a vida tomou um rumo totalmente novo para ele, né? Então, isso também, sabe, isso que o Mário colocou aqui, do automatismo, a gente acha que o automatismo, às vezes, é só de quem não despertou a consciência ainda, ou está acreditando nas mesmas coisas, mas até a gente está trabalhando para quê? A gente acorda de manhã para ir para o trabalho, é como se fosse assim uma passeata de zumbis. Vai para o trabalho, trabalha, paga as contas, boleto, e depois, aí faz isso até morrer. Sabe aquela coisa, aquela rotina? E não se permite uma coisa nova, diferente, sempre aquela mesma rotina. A gente precisa de caminhos novos, testar, sabe? Fazer os nossos testes para a gente se sentir animado com uma coisa nova que surge, e aí dá a oportunidade da consciência descobrindo habilidades que não sabia se não tivesse tomado um rumo diferente, né? É isso aí, May. E eu acho assim, se você me permitir, você deixou na tela o comentário de alguém que se designa Desmistificando o Ego, que é um título muito bom e muito importante, né, para pôr em prática. Né? Então, ela está falando aí. Então, tudo se resume em que acreditamos. Veja bem, não é que tudo se resume em que acreditamos, é que nós criamos a nossa realidade em função das nossas crenças. As nossas limitações são criadas para a nossa realidade em função daquilo que a gente acredita. O Tom tem uma frase ótima que é: não existe tal coisa como uma crença boa. Não existe crença boa. Anota, se não lembrar de mais nada, guarda essa daí. Não existe crença boa. Então, assim, o que é bom é você descobrir como as coisas realmente são, como a May acabou de sugerir, experimentando, inclusive, coisas novas, não se limitando àquele mundo já conhecido, daquela caixa em que você já está dentro, né? É você começar a experimentar fora da caixa, inclusive pensamentos, né? E ver no que dá. E você vai ver que tem alguns que você vai descartar, talvez muitos, e outros que você vai gostar, vai aproveitar e vai crescer com aquilo. Então, não existe crença boa. E tudo aquilo que a gente tem como crença interior, que é coisa que a gente não sabe, mas acreditou que era assim, seja lá por que motivo que temos chegado a isso está atrasando a sua vida. Toda crença, ela pode momentaneamente, uma ser melhor que outra e te dar um alívio, mas não existe crença boa. Então, o ideal seria buscar, descobrir e dissolver todas as crenças que a gente tem. Se eu sei algo porque descobri a verdade sobre aquilo, bom, agora eu sei algo. E não foi porque eu descobri e sei que funciona assim. Então, não é mais uma crença. O que você sabe que enfiando o dedo na tomada dá choque, isso é saber, não é acreditar. Agora, todas as outras crenças você vai se livrando delas. E pode até ficar sem saber alguma coisa e não ter medo disso. Olha, eu não sei, eu ignoro isso. Mas uma hora dessas eu vou acabar descobrindo e aprendendo sobre isso. Tudo bem,
Ninguém tem que saber tudo. Não existe essa obrigação, né, que às vezes a gente aceita como uma espécie de imposição do mundo. Eu preciso... Não. As pessoas não admitem que não sabem uma coisa, inventam uma história e contam uma história, né? E às vezes passa vergonha, porque aquilo não tem nem fundamento, né? Então, assim, esquece isso. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Existe muito mais, isso foi uma descoberta da minha vida também. O momento eu descobri o tamanho da minha ignorância, a quantidade de coisas que eu ignorava, eu fiquei abismado, porque o meu ego me fazia achar que eu era maravilhoso, que eu já sabia quase tudo, né? E aí eu levei aquele baque. E aí, de lá para cá, eu estou tranquilo. Não sei. Estou estudando, estou trabalhando, estou experimentando e vou descobrindo aos poucos. Então, é muito melhor ter um reconheço que não sei do que um acredito nisto. Então, você não precisa acreditar em nada, nem no que eu estou dizendo. Basta você experimentar e ver que a sua vida vai ser mais leve sem as crenças. Porque as crenças são os botões que são usados para acionar você, para te dominar, para te manipular. Então, qualquer um de fora percebe a sua forma de ser, as crenças que você tem embutido e consegue manipular você por causa das suas crenças. Então, não existe crença boa. Inclusive, tem eu já vi vários mestres falarem, né? Só que agora me lembrei de um que é o Joel Goldsmith. Ele fala dos 3 níveis, né? Que o primeiro nível é o totalmente inconsciente, que seria quando a pessoa está totalmente... É um zumbi, né? Não, é um robô, não despertou ainda. O segundo nível é o nível da pessoa que despertou e começou a fazer as suas buscas, mas ela ainda está no campo da crença. Aí a crença serve como se fosse uma muleta, serve como se... Porque tem gente assim, Mário, que não sabe. Mas aí a pessoa, se você falar, se o médico falar, olha, você vai tomar aí esse remédio assim, e a pílula de arroz, acaba, por causa da crença, a pessoa, né, se curando. Então, também isso acontece com muita gente. Só que tem o nível já do verdadeiro despertar, que é o nível do saber, no sentido, não é que eu sei tudo, mas é que eu não preciso acreditar. Bem o exemplo que você deu. Eu não preciso acreditar, ter a crença de que se eu meter o dedo na tomada, eu vou levar choque. Eu sei, isso é um conhecimento. É uma informação que já é conhecida, né? Conhecida por nós. Então, é o nível de conhecer. Aí alguém até perguntou aqui, sempre perguntam isso, Mário, alguém consegue alcançar o nível da consciência crística? E o que eu entendo de consciência crística, não especificamente do homem Jesus, porque Cristo não é um nome, é um título, assim como Buda não é nome, é um título, que significa o iluminado, aquele que despertou. Então, eu considero, né, que o Dr. Tom Campbell é uma pessoa que alcançou esse nível de despertar, de ver esse nível de consciência crística, porque não é sobre uma ser espiritual, ser um santo. É só simplesmente você descobriu as regras do jogo e nenhuma crença funciona mais para você. Você não precisa mais. É só ver a realidade e pronto. Sim, e você também se desenvolveu mais nessa questão do amor, né? Então, você, por exemplo, está fazendo aquilo que faz, a divulgação que faz, porque você tem amor tanto naquele conhecimento como na divulgação dele, porque sabe também que aquilo vai ajudar outras pessoas. Então, isso é uma atitude amorosa. Então, isso é legal também, porque é uma coisa que faz bem para você e faz bem para todos, que é nos desenvolvermos na direção do amor, que é algo que vem, né, das ideias de Cristo. Agora, eu, pela minha parte, vou dizer o seguinte, todo mundo é consciência, não existe nada que não seja consciência. Quem assistiu o capítulo anterior sabe do que eu vou dizer, e quem não assistiu pode, à vontade, ter mais detalhes disso no anterior. Eu e a May comentamos fartamente sobre isso. Existem apenas 2 coisas, consciência e informação, que está dentro da consciência. Quem gera informação é a consciência. E tudo que a gente percebe é gerado pela consciência, usando informação. Mas é tudo consciência. Então, todos nós somos uma parte da consciência fonte, né? Somos centelhas da fonte, né? E, como tal, né,
qualquer um de nós evolui, tem o potencial para evoluir e está buscando evolução, ainda que às vezes a gente sabe que não pareça, mas está todo mundo buscando. É que alguns estão tão perdidos que não sabem nem em que direção ir. Mas todo mundo pode evoluir. Sim, então qualquer um pode chegar a demonstrar uma qualidade de consciência como uma consciência de Cristo, por exemplo, ok? E essa não é o limite, porque Cristo também não está bloqueado de continuar evoluindo. Também é uma consciência e também pode continuar evoluindo, então atingir níveis além dos que ele já tinha 2000 anos atrás, quando passou por aqui. Então, todas as consciências podem evoluir e não existe limite dizendo que não pode atingir este nível ou aquele nível, ok? Então, meu ponto de vista, claro, também pela compreensão que nos dá as ideias do Tom sobre o que somos e o que fazemos aqui. Então, consciência, né, centelha, sempre pode evoluir e pode atingir qualquer nível, a menos que desista no meio do caminho e fique por aí mesmo. Sim, com certeza. E um complemento também, Mário, que eu queria fazer, ainda da questão que a pergunta sobre a crença, né? Uhum. Desse complemento de que tudo se resume, então, ao que acreditamos. Eu diria assim, que tudo se resume à consciência, né? Porque se eu sou uma consciência e tudo que eu acredito é o que vai manifestar na minha vida, eu penso que talvez ela colocou esse comentário voltado para isso, que isso é uma coisa que, por exemplo, eu sempre falo, porque se a gente tentar buscar a verdade com base nas crenças, nas evidências, né? A gente não vai achar. Mas quando a gente entende que a verdade última tudo é consciência, aí eu consigo achar, digamos assim, o X da questão. Porque uma pessoa que acredita assim, eu acredito que é desse jeito. Eu gosto de dar o meu exemplo, porque, como eu fui da igreja, eu tive muitas crenças, e essas crenças moldaram várias experiências, até sobrenaturais, que aconteceram comigo, que nunca mais aconteceram porque eu mudei totalmente de crença. Então, se a pessoa tem uma crença, aí eu dou sempre o exemplo da mulher que tinha uma crença muito religiosa, ela tinha uma crença de que mulheres não podem usar joias, que Deus não gosta, e ela ganhou o colar do filho, e ela ficou com aquela sensação de culpa na cabeça o tempo todo, que Deus não estava se agradando. Mas ela foi um dia no centro da cidade e passou alguém, roubou do pescoço dela o colar de ouro. E aí ela falou, tá vendo? Deus não queria mesmo que eu usasse o colar. Então, ela usa isso como uma evidência de que a crença dela é justificada e que Deus está aprovando. Então, tudo que a gente coloca na cabeça que é desse jeito, a vida vai responder com as evidências. Então, a pessoa que pensa assim, a vida é difícil, a vida é dura, nós estamos aqui presos numa matrix malvada. Como é que vai ser a experiência dessa pessoa? Vai ser exatamente essa. Aí, eu não estou inventando mais, né? Que a pessoa fala assim, eu não estou inventando, são os fatos. Aí a pessoa olha os fatos, só que a realidade não é objetiva, né? Ela é subjetiva, né? Ó, ela até colocou aqui, foi isso mesmo, mas eu imaginei. Então, assim, essa questão da subjetividade da realidade, você pode comentar um pouco, Mário, sobre isso? A realidade ela é 100% subjetiva, porque existe alguma informação, né, que vem da fonte para nós sobre o cenário, sobre o que os outros estão fazendo nele, mas é tudo interpretado internamente a nós e passa necessariamente pelos filtros da nossa própria mente. Então, todo aquele lixo que a gente carrega de crenças, medo e ego, eles acabam filtrando as coisas e acaba que a gente só vê aquilo que se encaixa. Então, você estava citando o exemplo, né? A pessoa só vê aquelas coisas que comprovam as ideias dela. Então, pode passar um elefante na frente dela e ela não vai ver se aquilo não for compatível com aquele conjunto de crenças que ela tem que está filtrando. Ela continua ignorando e se esforçando em ignorar aquilo que vai contra,
e fica focalizado. Então, por isso que a crença é problema também, porque ela filtra e deforma a sua realidade com a cor de lente que você tingiu as lentes dos seus óculos, né? Então, isso é uma coisa que a crença faz, e muito forte a crença. E o que é a crença, né? A crença é aquela história que você conta para você mesmo, e às vezes já até esqueceu, porque ela está lá embutida, esquecida, para encobrir algum medo que tem, né? Por exemplo, eu tenho medo da morte, e aí então eu acredito em fulano e beltrano que disse que é assim assado, que eu tenho que fazer isso e aquilo para não me dar mal, para não morrer, ou para quando morrer não ir para tal lugar, né? E você não chegou a uma conclusão que você quer ser bom porque você ama o próximo, e então você quer fazer o bem por causa disso. Não, você está fazendo por medo de incorrer na lista de coisas negativas que alguém está dizendo para você que você tem que obedecer aquelas instruções todas para poder atender e se sair bem dessa. E, né, o pior é que não vai resolver nada, porque você está ficando para trás, essas barreiras estão limitando e você está perdendo oportunidades de aprendizado, lidando com a realidade, experimentando e descobrindo como as coisas realmente são. Exatamente, e foi isso mesmo que ela disse, né? Isso tudo com base na consciência, gente. Então, é isso aqui que resume: a realidade não é objetiva, subjetiva, a consciência. Né? Então, por isso é uma coisa interessante, sabe, Mário? Onde é que eu vou amarrar minha égua, né? Amarrar meu burro. Amarrar meu burro. Onde é que eu vou amarrar meu burro? Então, na consciência, gente, na sua consciência. Eu fiz até um vídeo há um tempo atrás, a sua consciência é a realidade, né? A sua consciência. Porque senão a gente fica, né, num debate semântico, num debate de crença, de que ou de experiências que outras pessoas tiveram, mas não é que a experiência não é real, mas é real para a consciência da pessoa que viveu isso, e não é para criar um dogma, porque para mim foi desse jeito, para todo mundo tem que ser, porque cada consciência tem a sua qualidade, está na sua jornada, no seu ponto aí de evolução, e cada consciência tem uma metáfora, né, que funciona como um tipo de metáfora, né? Inclusive tem aquele livro, não sei se você já leu, Mário, já leu O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy? É um livro antigo, acho que tem mais de 100 anos. Não, eu não li, é famoso, eu conheço, mas esse aí eu não li ainda. Ele era psicólogo e também hipnólogo. E aí ele concluiu que tudo que a pessoa acreditava era o que ela via. Então, por exemplo, ele fazia o mesmo teste de hipnotizar alguém de uma cultura diferente. Agora você está vendo uma figura de luz muito bondosa, nananana. Aí quem morava lá no interior da África via os ancestrais, os avós, ou alguma entidade que a cultura acreditava. O outro lá, o católico, via Nossa Senhora, Jesus. O outro budista via um bodhisattva, um Buda. Aí ele disse, não é uma coisa, tipo assim, não tem um personagem único, é o subconsciente da pessoa que vai criar a imagem, a metáfora. Depois que eu entendi isso, esse livro me ajudou a me libertar muito dessa questão de me prender a uma metáfora exclusiva da vida, e entendi que a minha consciência, o importante é a qualidade daquela metáfora, o que ela está me ensinando. O importante é sempre a mensagem, né? Então, quando existe um encontro com uma outra consciência que se comunica com você, isso se dá no mundo da consciência. Consciência não tem forma. Ela está transmitindo uma mensagem para você, né? E ela está transmitindo algum grau de energia com relação à qualidade que ela tem, né? E aí você recebe aquilo e você vai buscar, né, no seu arsenal de experiências, a coisa que mais se aproxima, né, seja a figura deste ou daquele, ou de um anjo, do que for, e você vai impor, né, você vai interpretar, vamos dizer, poxa, era um ser luminoso, era um ser bondoso, um ser amoroso, né? Aí alguém vai ver nesse ser, vai ver Deus, vai ver Jesus, vai ver um anjo, né?
vai ver qualquer coisa. Tem alguém que vai ver um extraterrestre, você entendeu? Depende da pessoa, né? Quando as pessoas veem extraterrestre, quer dizer o seguinte, elas estão vendo algum ser, mas a interpretação do que está sendo visto, como você não tem experiência de encontrar aquele ser, ele não tem forma, mas você atribui uma, e você cata aquela que está mais disponível no meio das suas crenças, né? Então, quanto mais limpo você estiver, mais chance de você perceber o que ele realmente é. Olha, apenas uma consciência, outra, se comunicando com você. Talvez uma forma de uma luz central fosse a mais neutra possível, porque é outra consciência falando com você, que deveria ter uma aparência também similar. Você não precisa ter a aparência de um corpo. Você acaba vendo um corpo que é o que você espera, até para não ter um medo de não encontrar o corpo e ficar achando que se perdeu, né? Mas são as nossas expectativas, os nossos filtros moldam aquilo que a gente pensa que está vendo. Então, a gente sempre usa as metáforas que estão lá dando sopa para nós, dentro do nosso conjunto de ideias e crenças, né? Então, o nosso conteúdo, o conteúdo da mente, né? Na verdade, a mente vai buscar alguma coisa que se aproxime para a tradução daquela consciência sem forma, né? Inclusive, Mário, comentando, já que a gente também fala de filosofia, aqui tem um livro que eu gosto muito, ele é um livro poético, filosófico, que é o livro Tibetano dos Mortos. Esse livro, ele é da cultura tibetana, e esse livro era lido tem também o egípcio, o livro egípcio dos mortos. Quando a pessoa morria, para que a alma dela fosse conduzida para o outro lado e tal. Então, esse livro ele é cheio de metáforas que não devem ser levadas para o literal, é filosófico, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que a pessoa vai passando por vários bardos, que seriam estados, momentos ali, estados da consciência, e o tempo todo a voz do narrador, ele vai dizendo o que a pessoa, o que a alma, né, está vendo, e ele vai dizendo assim, lembra-te, tudo isso saiu do teu crânio, de dentro de você. É você que está criando isso tudo que você está vendo. Então, tem vários bardos. Tem o bardo do prazer, o bardo da divindade, o bardo... Em todos os bardos, o bardo que é horroroso, em todos os bardos vai sendo falado, lembra-te, desperta, é você que está criando. Isso tudo saiu de você, da sua consciência. Aí, o final, que seria assim... como se fosse a liberação daquela alma final, é o estado onde ela imagina uma figura de luz, né, e vai falando, imagine uma figura de luz. Pode ser uma figura bondosa, qualquer uma que você queira. E no final, imagina essa consciência, essa figura se apagando completamente. Para que fique como se fosse naquele consciência pontual, tipo, o vazio absoluto de ser uma consciência sem forma e não se prender e necessitar de uma forma, sabe? É a saída da prisão da forma. Então, ele vai explicando, claro, de uma forma filosófica e poética, né, que não deve jamais ser levada para o literal. Mas isso me marcou muito, de chegar nesse ponto onde você está bem em ser um pontinho de consciência flutuando no vazio, e você saber que você é tudo aquilo, né? Que o vazio não é vazio, é o potencial para ser tudo. Tem essa pergunta aqui, Mário, eu achei muito legal, ó. Como mudar as crenças da consciência? Somente estudando ela vai se alterando? Tem um caminho, um roteiro a seguir? Obrigada, Fabi. Ótima pergunta. Muito boa pergunta. E, assim, já vai objetiva, né? O que eu posso fazer com isto, né? Estamos entendendo que existe essa ideia que achamos que chamamos aqui de sair da Matrix e tudo mais, e o importante é você evoluir, descobrir o que você é e se livrar de crenças. Então, esse é um ótimo caminho. Então, uma das coisas que você pode fazer, como eu citei, é se questionar sobre as coisas que você pensa que é. Então, você vai se questionando, o que eu sou? E você pode começar de uma forma, né, você vai vendo o que você não é. Você sabe o que você é?
quer dizer, você sente o que você é, não é apenas sabe por descrição, né? Então, assim, o que, que você não é? Você é o corpo, você é o cérebro, você é suas orelhas, suas mãos, sua cabeça, você é seu nome, você é seu documento, você é filho de alguém. Tudo que você está observando que é parte do cenário aqui, você vai eliminando, né? Até você chegar naquilo que sobrou, né? E vai passar por uma sensação de vazio, que está dando um passo vazio, mas esse é um caminho. Outra coisa é a crença. Como é que se livra de crença? Como é que se descobre quais são suas crenças? Então, uma grande forma de descobrir crenças é se observar. Se observar vai fazer bem sempre, é um outro passo. Observe a você mesmo. Não importa o que o outro está fazendo, importa o como você está reagindo ao que o outro está fazendo, ok? A situação que está ocorrendo. Então, tudo aquilo que incomoda você, que deixa você fora de centro, fora de prumo, bravo, irritado, chateado, diminuído, todos os sentimentos desagradáveis que são advindos de alguma situação pela qual você passa aparentemente externa, vinda de outras pessoas, olha para dentro e vê o que é que aquilo está incomodando, porque qual é o medo que você tem, qual é a crença que aquilo, né? Por exemplo, você tenta acreditar que você é valioso, que você é importante, que você é bom, né? Que você é gostoso, seja lá qual for o formato, mas você tem uma insegurança. E aí qualquer coisa que afeta a imagem que você carrega de você te deixa estressado, desagradado, raivoso, né? Nos mais diversos graus. Então, você identificar esses sentimentos negativos, é porque alguma coisa que aconteceu fez uma trinca naquele aquela sua capa de crença. E aí, qual é essa crença que está sendo incomodada? E embaixo dessa crença tem um medo. E, por exemplo, o medo de não ser bom o bastante para lidar com isso, com aquilo, ou perante o outro, né? Então, e aí você põe aquele medo para você mesmo à luz. Olha, não, eu tenho esse medo, eu tenho essa insegurança. E continua observando isso e vai vendo como é que você lida, como é que as coisas acontecem. E aí você vai descobrindo que aquilo não era nada demais, né? Era algo que foi crescendo porque ficou no escuro. E você então vai lidando com aquela situação, com aquele medo, até perder o medo. É claro que se for alguma coisa muito drástica, muito forte, você pode ter que recorrer à ajuda de algum profissional, alguma coisa. Mas, em geral, tem muita coisa pequena que vai se acumulando e detonando a nossa vida, né, desviando a gente do... Outra coisa que você pode fazer, claro, que é estudar, né, estudar pessoas que a gente cita aqui, ler livros, se aprofundar. Isso também vai te dando uma bagagem para lidar, porque tem muitos mestres, tem muitos mapas úteis para a gente. E meditar também é sempre um bom caminho, que dá para andar em paralelo também, porque vai te ajudando a lidar com todas essas coisas e ajudando essas fichas a caírem de toda essa observação, de todo esse estudo que está fazendo. Então, assim, se você anotar alguma dessas coisas aí, conseguir fazer algumas delas, já vai te ajudar muito. Mas, assim, observe-se, não se julgue, não se amofine, não é para, puxa vida, eu queria ter feito melhor. Ótimo, que bom, mas não é esse o objetivo. Olha, não saiu bom dessa vez. Aí você continua olhando e vai vendo, ok, não consegui ainda, né? E vai seguindo, e uma hora a coisa desata. Não adianta se desesperar, porque se ficar nervoso, irritado, está incomodando seu pacote de crenças e medos, né? Então, e não é o objetivo, não é você se martirizar, se julgar, não vai te levar a nenhum lugar mais rápido. Pelo contrário, vai te levar na direção errada. Não estamos aqui para nos martirizar, nos culpar, né? Nos castigar. A vida não é feita de castigos, ela é feita de aprendizados, né? Sim, com certeza. E um ponto muito importante já pode ser o passo 1, né? Primeiro passo é estar presente para perceber quando as crenças estão agindo. E aí, como é que faz para perceber? É só ver o sofrimento, o incômodo. A gente não fica bem.
a gente se sente mal, fica incomodado, com raiva, com medo, cansado, irritado. De algum jeito, a gente entra num desconforto. Então, olhando para o desconforto, opa, deixa eu dar uma olhada na crença. E uma coisa legal que o Mário falou, que é sobre o medo. Toda crença é baseada em algum medo. Então, quando vem, eu tô com medo de quê? Não, eu não tô com medo, não, mãe. Eu tô com raiva dessa pessoa, que eu quero dar na cara dela. Você tá com medo de alguma coisa, por isso que você ficou com raiva. Então, o medo é, digamos assim, a emoção básica, primordial, que gera as crenças. Eu tenho que acreditar em algo porque eu tenho medo. A gente falou do vazio, né? Que chega um momento em que o Mário falou da experiência dele, que ele chegou no vazio. E quando chega nesse vazio, é assustador, né, Mário? Porque é assustador. Eu lembro quando eu fui deixando cair muitas das crenças que foram minhas muletas durante muitos anos, eu fiquei assim, eu não sei mais o que eu faço, com quem que eu falo, se tem Deus, se não tem, se eu rezo, se não rezo. É como se a gente se sentisse órfão. Aí a pessoa fica em desespero e ela quer caçar outras crenças para substituírem as antigas, e ela acha que ela se libertou, que ela se despertou, né? Olha, isso não pode porque isso causa aquilo outro, aí está só trocando o pacote de crenças, de que era uma crença daqui pegando outra. Mas saber que a gente tem medos internos e todo desconforto, toda crença é algum medo interno que a gente está tendo, né? Algum medo. E tem um exercício, eu gosto de falar alguns exercícios práticos que para mim eu uso. Eu não uso todos, né? Porque são 360, que é do Curso Milagres, mas esse eu acho sensacional para essa questão do medo. Quando percebo, né? Quando você perceber, no caso Fabi, todo mundo que quiser usar, quando perceber algum desconforto, aquela sensação de medo, de ameaça, porque mesmo quando você ficar com raiva de alguém, ou com preocupação se vai ter dinheiro suficiente, com preocupação se vai dar tempo, com preocupação se vai conseguir, isso é medo, preocupação é medo. Percebeu o medo, o ego se sentiu ameaçado, né? Como o Mário falou, ameaçou a casca, rachar a casca do ego. Aí você aplica o exercício. E isso você fala, reconhece a sensação de medo, reconhece a ameaça e você fala para a situação internamente. E isso até pode ameaçar o meu ego, mas isso não atinge quem eu realmente sou. Nossa, isso na hora, para mim, é instantâneo voltar à paz. Porque quem está bravo, quem está se sentindo ameaçado, quem está com medo é o meu ego. Mas quem eu realmente sou, que é a consciência, não está nem um pouco ameaçada, né? Não vai acontecer nada de mal com a consciência no sentido de prejudicar a consciência, machucar a consciência, né? Consciência não é essa fragilidade. É como o que acontece com o avatar no videogame, né? Você que está fora da tela, não acontece nada, não tem aquele prejuízo físico para a consciência que teria, no caso, para o avatar. Então, exercícios assim e essa presença para reconhecer quando acontece, saber que é um medo e você ir tomando decisões. Outra coisa que eu gosto muito é fazendo. Né? Quebra a crença como? Fazendo. Claro, se for uma coisa que você sente que você consegue fazer. Né? Eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, eu tinha muito medo de fazer live. Quando me propuseram fazer live, eu disse, não vou, e tá, aquele medo, aquele nervo, não vou. Como é que eu quebrei essa crença, gente? Fazendo. Fui com medo mesmo, fui fazer live, porque eu queria evoluir, eu queria crescer, eu queria adquirir essa habilidade. Então, mesmo com medo, eu fiz. E aí, nunca mais a crença voltou, porque a crença vai te dizer, você não pode fazer. Aí, quando você vai lá e faz, a crença perdeu todo o argumento contra você. Então, vê se essas crenças, elas estão te impedindo de fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Fez, acabou o domínio daquela crença sobre você. Só a próxima, né?
E você pode entrar em contato com aquelas coisas que você quer fazer de outras formas. Você estava citando. Eu sempre tive, desde de jovem, muito medo de ter que falar em público, né? Você tem que fazer trabalhos, aí tem que apresentar. Eu fazia qualquer coisa para não apresentar nada, né? Eu ficava lá na surdina, fazia o esforço para ajudar alguém, porque a pessoa fosse lá falar para que eu não fosse. E assim foi, até que eu entrei na empresa para trabalhar, e estou trabalhando com o meu chefe lá, e aí eu vejo ele trabalhando, porque ele foi convidado, sei lá, se inscreveu, foi participar num congresso, apresentar um trabalho, e aí ele me chamou para ir junto, para ajudá-lo, porque naquela época tinha aquelas transparências, né? Então você tinha um aparelho com transparência, e você tinha várias transparências na sequência, e ele estava lá conversando com o público, era cerca, sei lá, de umas 300 pessoas, e eu estava lá, né, trocando as transparências. Ele ia pedindo mais uma, eu ia pondo, né, então eu era o PowerPoint dele. Mas isso me deu a oportunidade de vê-lo em ação. Eu conhecia o cara, conhecia o assunto, porque eu trabalhava com ele, tinha uma ideia de quem era o público, que era um público especializado, buscando saber sobre um assunto especializado, e ele estava fazendo exatamente aquilo que eu tinha medo de fazer, né? E aí, dos medos que você tem é de ser posto em alguma situação de sinuca, né? Perante um público. É como você vai ficar lá de cueca. E alguém chega lá e baixa suas calças e você fica passando vergonha, né? Então, você tem aquela vergonha de ficar exposto, de achar que não é suficiente, que não sabe. Mas eu estou vendo ele falando, fui vendo, observando, estava bem dentro do negócio, eu estava no palco com ele, vendo as pessoas lá embaixo, e não tendo que falar nada, só estava olhando. E aí, no meio da história, acontece bem aquilo, o universo me entregou um presente, aconteceu bem aquilo que eu mais tinha medo, é alguém tentando derrubar ele no palco ali, né? Fazendo uma pergunta sacana, maldosa, para derrubá-lo. E aí, quando o cara entrou e começou a fazer pergunta, e eu percebi que a pergunta era maldosa, né? Enquanto o cara falava, não era uma pergunta assim, não é, né? Ele foi pondo uma situação e tentando amarrar e criar uma situação difícil para o cara que era meu chefe. E aí eu fui vendo a pergunta do cara e vendo que ele não sabia do que estava falando, quando estava fazendo aquilo, putz, eu comecei a rir internamente, porque eu falei, esse cara se danou, porque o cara sabia, até eu sabia. Eu falei assim, agora ele vai levar um toco, né? E aí meu chefe falou alguma coisa, né? Ele mandou a bola rolando e ele fez gol, assim, né? Pum! Aí a plateia explodiu, todo mundo aplaudiu. Foi uma festa. Né? Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, minha Nossa Senhora, eu quero isso para mim. Porque eu entendi qual era a situação. Se você vai com um assunto dominado para conversar, você está bem. Se alguém fizer uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. Se você não souber, você fala que não sabe esse aspecto disso, mas que pode buscar para esclarecer. E se você sabe, como é uma grande probabilidade, se está indo firme e tranquilo para falar de um tema que você conhece, quando o cara tenta fazer uma maldade dessa, acaba virando um motivo, uma oportunidade do show ficar melhor ainda. Com certeza. Então, né? Então, assim, o que eu quis dizer no começo, né? Eu falei assim, eu não fui a primeira vez, isso não quer dizer que eu não fiquei nervoso quando fui fazer, porque eu fui fazendo várias outras coisas menores, e em um determinado momento, 2 ou 3 anos depois, eu estava lá naquele mesmo palco, fazendo uma apresentação, mas antes disso, nas primeiras, é claro que eu suei pra caramba, eu fiquei nervoso, mas eu procurei fazer do jeito certo, dominando o assunto, e aí fui ganhando segurança naquilo. Mas na primeira vez eu não precisei fazer direto. Eu tive a oportunidade de ver algo em primeira instância ali, né? E descobrir como é que aquilo era e depois poder experimentar aquilo em menor grau até chegar no ponto de fazer algo muito parecido. Mas é fazendo, é como você falou. Fazendo é um jeito muito rápido que a gente já se livra de uma crença que ficou anos ali, que fica dizendo que você não pode, ou não consegue, ou tem medo de alguma coisa, você vai lá e faz, vê que não Nossa, deu nada ruim, conseguiu,
Pronto, se livrou. Eu acho prático. E não é só se livrar, veja, eu descobri um grande veio meu. Eu acabei virando uma pessoa que dava treinamento para outras empresas, para outros funcionários. Durante toda a minha vida, dar treinamento para as pessoas, fazer palestras, coordenar eventos, né? Ir lá em público, chamar um, receber outro. Acabou que isso fez uma parte gigante da minha vida e me ajudou na minha profissão e mais. Eu descobri que eu adorava aquilo. Uma coisa que eu morria de medo e perdia a oportunidade, eu acabei descobrindo que eu adorava, que aquilo era delicioso. Que nem estar aqui, por exemplo, conversando com você, com o público, seja num evento físico, como o que a gente vai ter em 6 de junho, ou num evento online aqui, ao vivo, né? É uma maravilha, é muito bom você poder compartilhar os aprendizados que você teve. Não existem, eu vou arriscar dizer que existem muito poucas coisas mais gostosas do que isso. Você fazendo de uma forma consciente, falando com honestidade, com o melhor do seu saber que você adquiriu e passando adiante, né, sabendo que isso pode ser positivo para outras pessoas, existem talvez poucas coisas melhores do que você está fazendo isso, fazendo aquilo que você gosta e ainda fazendo um benefício. Então, assim, você junta tudo, né? Exatamente. Olha aí, se não tivesse vencido esse medo, né, Mário, não estaríamos aqui, não íamos ter aí o nosso workshop no dia 6 de junho, com participação de Mai e Mário, juntos para falar, dupla MM, juntos para falar da expansão de consciência. Gente, esses temas são muito legais que a gente trata aqui nas nossas lives. Agora, imagina a gente passar um dia inteiro juntos, praticando, vocês vão poder fazer perguntas lá, nós vamos poder também estar juntos lá no Coffee Break. É um dia muito gostoso, muito inesquecível, que a gente espera você em São Paulo, no dia 6 de junho, lá no Espaço Maestro, começando a partir das 8h30 da manhã, com credenciamento, e indo, gente, até a última foto, até o último abraço, que vai começar a partir das 18 horas, o nosso Meet and Greet. Para todos que estiverem presentes, porque não é um evento tão grande, gente, é um evento pequeno, número de vagas reduzidas, e amanhã é o último dia para o primeiro lote, que está com R$300 de desconto, o ingresso para o nosso workshop Despertar, no dia 6 de junho. Então, corre para garantir o seu com esse desconto, porque eu acho que vale a pena, viu? Hoje em dia, dá para fazer muita coisa com R$300. É ou não é, Mário? Pois é, inclusive passear aqui por perto da Avenida Paulista, no shopping. Exato, já guarda para usar no dia do evento aí, esse valor que você vai estar ganhando de presente, né? Adquirindo seu ingresso até o dia 31, que é o último dia do primeiro lote. A partir do dia 1º já vamos ter virada de lote. E a gente vai estar junto também, Mari, na quarta-feira dessa semana, com mais um episódio da nossa série Consciência, Consciência. Vai ser o 5º episódio, e o nome do nosso episódio vai ser Como a Consciência Cria a Realidade. Opa! Então, teve gente que perguntou aí, mas então já guarda sua pergunta para quarta-feira, que nós vamos falar de cocriação da realidade, o que a ciência fala sobre isso, a física digital fala sobre isso, como criar a nossa realidade, o que a consciência tem a ver com a criação da nossa experiência, do nosso pacote de experiência aqui, temporariamente humanos. Mário, muito obrigada pelo nosso bate-papo de hoje, agradeço as centelhas também e convido o pessoal mais uma vez para o nosso workshop e para quarta-feira estar aqui de novo, ao vivo com a gente, fazendo perguntas. Legal, obrigado pela participação de todos, obrigado pelas perguntas e obrigado, May, de novo, por mais essa interação, que é sempre um prazer para mim. Ai, que bom, gratidão, Mário, gratidão, centelhas, nós vamos... Então, e nos vemos quarta-feira, 19 horas, aqui no canal Temporariamente Humana. Obrigada!